Pois, amados, é um prazer, já depois de bastante tempo, né, que a gente teve participação nesse grupo, na live. E aí, atendendo o convite do irmão Glauber, nós estamos aqui nesta noite para meditarmos, né, para refletirmos na palavra de Deus, especialmente nestes dias, né, atuais, que reveste-se de uma importância muito grande para nós estarmos meditando, né, refletindo naquilo que a palavra de Deus nos diz. O Billy Graham, um grande evangelista batista americano, ele uma certa vez disse o seguinte, que a Bíblia Sagrada ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E é verdade. E ele falava assim, que a gente, né, eu e você, ao presenciarmos os acontecimentos, os fatos que estão acontecendo ao nosso redor, no nosso país e no mundo, a gente não deveria se espantar, porque a gente já conhece a palavra de Deus, né? A gente já sabe que todo o desenrolar da história da humanidade, ela é, na verdade, um descortinar de uma saga, né? Do drama das Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse. Mas, devido à nossa humanidade, ainda somos humanos, né? Temos ainda essa fragilidade humana em nós, mesmo sendo conhecedores da palavra de Deus, nós tendemos a ficar perplexos, espantados. Eu mesmo fico diante de tantas coisas que a gente vê acontecer na atualidade. E aí eu acho assim, eu reputo, né, de suma importância para nós a gente não perder de vista essa análise, né, essa reflexão a respeito do que está acontecendo no nosso mundo, né? Não só no nosso país, mas em todo o planeta, em todas as sociedades. E aí eu quero compartilhar com você nesta noite o que diz a palavra de Deus na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, né? Seu filho na fé, por sinal. Ele vai dizer aqui no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1, ele diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada. São reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Até aqui a palavra de Deus, né? Versículo 1 até o versículo 9 do capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, amados, eu acho assim, eu entendo, eu compreendo que a palavra de Deus ela é reveladora para nós, né? Eu sei que você já deve ter ouvido muitas vezes, em muitos lugares, que nem tudo que está contido nas Escrituras Sagradas é de fato inspirado, é inspiração, tem muita coisa ali que é
são histórias, não é? São lendas para cultivar virtudes. Especialmente a teologia liberal, ela tem advogado muito de 50 anos para cá, né? Nesses últimos 50 anos, e especialmente nas últimas décadas, nas 2 últimas décadas, com muita força e vigor, isso tem chegado às pessoas, essa teologia em que ela afirma que nem tudo que está nas Escrituras Sagradas ela é de fato inspirada por Deus, né? Ou seja, em outras palavras, é dizer que nem tudo que está contido na Bíblia de fato é a palavra de Deus. E aí você vai encontrar uma série de outras narrativas, né? Vai encontrar uma série de outros posicionamentos, né? Alguns que defendem que o Evangelho, que a Bíblia Sagrada deveria ser toda desconsiderada, com exceção dos Evangelhos ou do Novo Testamento, né? Outros vão dizer, não, vamos desconsiderar tudo e considerar só o que Jesus falou, não considerar nem mesmo o que Paulo falou, mas só aquilo que Jesus falou. É como se aquilo que os outros homens de Deus, profetas, apóstolos, falaram, não tivesse nenhum valor e não guardasse nenhuma conformidade com aquilo que Jesus falou, com o Evangelho de Jesus, né? Então a gente vai encontrando uma série de bizarrices, né? Aberrações teológicas que vão se filtrando dentro da igreja, que vão se infiltrando no corpo de Jesus Cristo e causando um estrago enorme, né? Especialmente nos últimos tempos, nós temos visto isso acontecer de forma avassaladora dentro da igreja de Cristo Jesus, não é? E não precisa a gente ir muito longe. Talvez cada um de nós, dentro de suas congregações, dentro de suas comunidades de fé, já presenciou aberrações, já presenciou posicionamentos que ferem frontalmente a palavra de Deus, que contrariam, né, de uma forma assim violenta os pilares da nossa fé que foram ficados pelos pais da igreja há muitos anos atrás, né? Há séculos atrás, os pilares da nossa fé. Homens e mulheres que morreram, foram mártires por causa desta fé, por causa desta palavra, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E que hoje muitos estão desconstruindo e desacreditando muitas dessas afirmações que foram consideradas como pilares, e são consideradas como pilares do Evangelho e do cristianismo. Então, é preciso que a gente esteja estudando a palavra de Deus, que a gente esteja conferindo a palavra de Deus, não é? E fazendo exatamente essa análise com relação à nossa realidade vivencial, experiencial, aquilo que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia, em nossas comunidades de fé, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos nossos estudos da faculdade, né, na nossa família, tudo que nós estamos observando, né, vendo acontecer, e que não é por acaso. Isso é importante que a gente tenha isso bem firme em nossas mentes e nossos corações. Não é por acaso que essas coisas estão acontecendo, porque elas buscam desconstruir o Evangelho de Jesus Cristo, elas buscam desacreditar, não é? Tirar todo o crédito da palavra de Deus e até mesmo mudar e moldar esta palavra, não é? A vontade de cada um, a vontade pessoal de cada um, aos pensamentos, né? Filosóficos, existenciais, que cada um quer implementar e tem como verdade. Então, nós vivemos numa época em que a verdade absoluta ela foi
deixada de lado, ela foi abandonada, e hoje nós temos várias verdades, né? Várias vertentes de verdades que são colocadas aí à disposição de todos, né? E muitas pessoas hoje você vai falar sobre a fé, sobre o evangelho, a palavra de Deus, e ela vai dizer para você, olha, mas isso é o que você acredita, isso é a sua verdade, não é? A minha verdade é outra, para mim a verdade é outra. Outra pessoa vai dizer, não, mas a verdade que eu acredito... E aí nós temos essa realidade existencial fluida, né, em que as pessoas vão modificando, né, as suas verdades de acordo com as suas experiências, né, existenciais aqui na Terra. E isso tem um objetivo, e isso de fato tem um propósito, não é? Não é por acaso, porque quem está por trás de tudo isso é o inimigo das nossas almas. É de fato o anjo caído, é de fato aquele que se rebelou contra Deus e que diz a palavra do Senhor também que o mundo jaz nele, né? Que o mundo jaz nesse maligno, né? Que milita contra o espírito, né? Que milita contra as coisas espirituais, contra as afirmações, as verdades espirituais que o Senhor nosso Deus transmitiu para nós através do livro sagrado, através de tudo que está narrado aqui, né? E especialmente de Gênesis a Apocalipse, mas todo o Antigo Testamento vai apontando para Cristo Jesus, e no Novo Testamento você tem a concretização, podemos dizer assim, de todo esse processo, não é? Da salvação, da redenção da humanidade em Cristo Jesus, e nós aguardamos ansiosamente, né? Aguardamos com grande alegria, grande expectativa, que todas as coisas venham para a sua consumação, venham para o seu desenlace final, para então termos a verdade absoluta de Cristo Jesus prevalecendo sobre todas as outras verdades, entre aspas, né? E o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo alertando, imaginem vocês, que o que ele fala aqui, nós lemos agora há pouco para Timóteo, parece, não é? Parece-nos que ele está falando nos dias de hoje. Não é interessante isso? Ele está falando aqui há muitos anos atrás, né? Há mais de 2000 anos atrás, ele falando estas palavras, mas essas palavras, elas são atualíssimas, né? E elas se encaixam perfeitamente na realidade do nosso tempo. Então, é importante a gente compreender isso, não é? Quando a gente vê todo o descalabro moral, a gente vê o descalabro moral não só da sociedade pagã, da sociedade que não crê na palavra de Deus, que não crê na existência de Deus, né? Que não estão nem aí para Deus, mas o descalabro moral, essa degeneração, que lamentavelmente ela também tem penetrado com força, com muita força, com muito vigor no meio da comunidade cristã. Tem penetrado nas igrejas, tem penetrado no arraial cristão. E a gente precisa ter a consciência, precisa ter a clareza da verdade da palavra de Deus, para que a gente também não venha cair, para que a gente também não venha sucumbir diante dessas filosofias que elas rebatem, não é? Contestam a verdade das Escrituras Sagradas, não é? E aí a gente pode facilmente ser enlaçado e cair, não é? Nessa armadilha maligna. Então, a palavra de Deus vai nos dizer assim, o apóstolo Paulo, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, não é? Então, nós estamos vivendo os últimos dias, mas quanto tempo vai durar esses últimos dias? Nós não sabemos, nem eu nem você sabemos, né? Ninguém sabe, ninguém pode determinar, mas de fato, nós vivemos tempos que se assemelham às dores de parto de uma mulher, não é verdade? E que antecede, não é, ao nascimento, que antecede a concretização do nascimento de um ser que está ali prestes a vir ao mundo. Então, nós estamos vivendo esse tempo, não é? Em que as coisas parecem
se apertar cada vez mais. Né? Tinha um colega que dizia assim, o mundo está afunilando. E essa é a verdade. Cada dia mais o mundo está afunilando, nesse sentido de que nós estamos sendo testados todos os dias. Eu e você estamos sendo testados em nossa convicção, estamos sendo testados em nossa fé, naquilo que acreditamos. Não é? E como é que nós vamos enfrentar, como é que nós vamos se contrapor a essa situação, não é? A tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Nós vamos enfrentar, nós vamos ter que nos contrapor a tudo isso, não perdendo de vista a verdade do Evangelho de Jesus, não perdendo de vista esta verdade que nos salvou, esta verdade que nos transformou, esta verdade que nos redimiu, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, essa é uma realidade incontestável, é a convicção da nossa fé, nós cremos nesta palavra e nós vamos contrapor tudo aquilo que o mundo está trazendo de forma avassaladora para nos subverter, não é? De fato, subverter a nossa consciência, subverter a nossa convicção, a nossa fé, né? E assim a gente deixar de lado e abandonar a palavra de Deus. E aí nós precisamos ter essa consistência espiritual, essa consistência, não é, na nossa fé, naquilo que nós acreditamos, né? E não cedermos. Mais do que nunca, meus amados irmãos, nós precisamos nestes dias atuais, estarmos certos, convictos daquilo que nós acreditamos. Fazer como o apóstolo Paulo disse, não é? Porque eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para fazer, não é? Muito mais do que aquilo que pedimos ou imaginamos. Nós estamos certos de quem nós estamos falando. Estamos certos, convictos da nossa fé, em quem nós acreditamos, convictos de quem nós seguimos, não é? Que não é uma palavra qualquer, não é uma palavra de um aventureiro qualquer, não é uma invenção, não é algo mirabolante, não é uma historinha, não é de mentirinha, mas a palavra de Deus, toda ela, o apóstolo Paulo vai dizer aqui mais na frente, né? Ele vai dizer para Timóteo, né, que as escrituras sagradas, ela é inspirada. Lá no versículo 16 ele vai dizer, toda a escritura é inspirada por Deus, né, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra, né? Então, meus amados, nós precisamos estar preparados, precisamos estar conscientes de que cada dia mais as coisas vão acontecendo de uma forma mais rápida, né? Nós podemos ver que o inimigo tem pressa, né? O inimigo das nossas almas, ele tem pressa, por isso que as coisas estão se escalando assim numa velocidade absurda, né? Cada dia a gente sabe de uma coisa, cada dia a gente sabe de uma notícia, cada dia a gente vê as coisas acontecendo assim que você fica perplexo, mas como eu já disse, a palavra de Deus já nos alerta sobre isso, né? A própria palavra de Deus. E aí, um segundo conselho que o apóstolo Paulo dá para nós, aqui no final do versículo 5, quando ele diz, afaste-se destes também, porque ele diz assim, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Os falsos profetas, né? Os falsos profetas, os falsos pregadores, não é? Os falsos cristãos, os falsos crentes, não é? Que têm a aparência de uma piedade, né? Tem a aparência de que realmente eles são cristãos verdadeiros, mas negam o seu poder, negam o seu poder, né? E o apóstolo Paulo diz, afaste-se desses também, afaste-se desses. Então, nós não podemos nos envolver e ter comunhão com aqueles que se afastam da verdade do evangelho e apostatam da fé. E aí, um dia conheceram a luz, conheceram
a verdade que liberta, mas eles retrocederam na sua caminhada, olharam para trás e fizeram aquilo que o apóstolo Paulo tanto nos exorta para não fazermos, para termos cuidado, atenção. O que foi que eles fizeram? Retrocederam, olharam para trás e voltaram aos velhos rudimentos do homem do passado, né? Do velho homem. Então, nós precisamos encarar com fé, confiança, com força, com determinação, não é? E não sucumbirmos, né, diante de todo esse descalabro, de toda essa degeneração espiritual que a nossa humanidade está vivendo. E ele diz assim mais, lá no versículo 8, ele vai dizer, a mente deles é depravada, são reprovados na fé, são reprovados na fé. E resistem, né, como Janes e Jambres resistiram a Moisés lá no deserto, também eles resistem à verdade. Resistem, combatem, militam contra a verdade da palavra de Deus. Então, eles são depravados. O apóstolo Paulo diz, olha, cuidado, Timóteo, porque a mente deles é depravada, a mente deles é degenerada. Então, eles são reprovados por conta disso, são reprovados. E não irão longe. Pode até parecer que tudo isso que está acontecendo é o fim de tudo, e aí a gente vê assim, poxa, parece que a verdade vai sendo sufocada, né? A verdade da palavra vai sendo sufocada cada dia mais, não é? Mas não se enganem. Embora pareça que eles estão obtendo êxito, não é? Pela escalada que eles vêm conseguindo, o crescimento que eles vêm conseguindo, né? Ocupando cada dia mais os espaços, tá certo? Mas não se engane, porque o apóstolo Paulo diz no versículo 9, não irão longe. Essa é a boa notícia que ele nos dá. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, Janes e Jambres, a sua insensatez se tornará evidente a todos, né? Para finalizar, queridos, não sei quantos de vocês têm acompanhado os noticiários, as notícias, né? Recentemente, só um exemplo, né, de tudo isso que a gente está falando aqui, em Taubaté, no município de Taubaté, no interior de São Paulo, recentemente, agora, esses dias, provocado por uma denúncia, alguém denunciou, fez essa denúncia ao Ministério Público, alguém foi lá no Ministério Público e se queixou, disse assim, não sei quem foi, não sei se foi professor, se foi um pai de aluno, mas foi no Ministério Público e denunciou que os professores, né, da rede pública de ensino do município de Taubaté estavam orando o Pai Nosso, né, com as crianças, estavam dizendo Deus te abençoe, né, estavam utilizando palavras e frases de cunho religioso, né, e isso era proselitismo, com que querendo cooptar os alunos, né, para a sua fé. E o Ministério Público acatou essa denúncia e determinou, né, que os professores da rede pública de ensino do município de Taubaté, ali no interior de São Paulo, se abstivesse de fazer qualquer menção, não é, religiosa, de utilizar frases, termos, palavras de cunho religioso, e pasmem vocês, inclusive se abster de falar a seguinte frase: Deus te abençoe. Não parece assim algo surreal, não parece algo assim demoníaco, né? É algo medonho mesmo, né? É algo terrível, né? E aí o apóstolo Paulo fala que os últimos dias sobrevirão tempos terríveis, né? Tempos terríveis. Então nós estamos vivendo esses tempos. O apóstolo Paulo está falando para a nossa realidade aqui, né? Se encaixa perfeitamente. E aí é tudo espiritual, é tudo uma questão espiritual, é um levante espiritual, não é? E como ele mesmo vai nos dizer também em outro momento, né? Nós não podemos combater contra a carne e o sangue. Não é contra a carne e o sangue o nosso embate, não é? Mas é contra as potestades
espirituais da maldade nas regiões celestiais, né? É contra essa ação espiritual maligna para tentar destruir, não é, a nossa fé, tentar destruir a nossa convicção, tentar nos oprimir de tal forma que a gente venha a se calar, que a gente venha até mesmo a perder a nossa confiança no nosso Mestre. Mas nós não vamos retroceder, nós não podemos desistir dessa jornada da graça em Cristo Jesus, nós não podemos nos ficarmos abatidos, não podemos ficar, vamos dizer assim, intimidados, né? Intimidados com tudo isso, mas pelo contrário, nós cada dia mais precisamos estar convictos e ousados na nossa fé, falando mesmo do Evangelho, colocando a nossa posição, colocando a nossa fé, externando a palavra de Deus, aquilo que nós acreditamos e confiamos, independente do que possa acontecer. Como disse João, não é? Tiago e João, certa vez, foram instados, não é? Pedro e João, melhor dizendo, foram instados pelos líderes religiosos judaicos no Sinédrio, não é? E quando Pedro levanta sua mão e ora por aquele homem aleijado que estava na entrada formosa do Templo de Jerusalém, pedindo esmolas, e ele estende a mão para pedir esmolas, e Pedro, com ousadia, diz: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isso eu te dou, e em nome de Jesus ordeno, levanta-te e anda, e aquele homem foi curado. E aí todo mundo ficou em polvorosa, todo mundo ficou perplexo, agitado, porque aquele homem estava andando, aquele homem que não andava, aquele homem que era paralítico, agora estava andando, saltando e glorificando a Deus pela cura que recebera. E aí isso incomodou os líderes religiosos, isso incomodou o sumo sacerdote, não é? Toda a cúpula do Sinédrio, que era o tribunal judaico, para resolver as questões, não é, dos judeus naquele tempo, e aí eles foram levados, ficaram uma noite na prisão ainda, Pedro e João, e quando no dia seguinte foram interrogados, né, pela liderança daquele tribunal, e no final disseram: olha, vamos soltar vocês, mas nós orientamos que vocês não falem mais no nome desse Jesus, que vocês não proclamem mais esse Cristo, né? E a resposta deles foi: julguem os senhores, se parece, se é razoável que nós paremos de falar, que nós deixemos de falar daquilo que temos ouvido e visto, né? Essa deve ser a nossa postura, assim como Pedro e João, com ousadia, né? Com força, com vigor e sem nos intimidarmos, né? Diante das opressões e das circunstanciais que esse mundo possa nos causar, tá certo? Então, é essa palavra que eu queria trazer para você nesta noite. Desculpe se eu me aluguei, mas que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos fortaleça cada dia nessa caminhada e vamos continuar, né? Convictos, acreditando, não é? Orando, estudando a palavra, buscando o reino de Deus e não nos deixando vencer pelas circunstâncias desta vida, porque nós temos um Deus que é poderoso, temos um Deus que nos ama, temos um Deus que está conosco em todo o tempo. Amém? Eu quero finalizar orando aqui com você, orando para Deus vir nos abençoar, não é? Nesses tempos tão difíceis e venha fortalecer a nossa fé cada dia mais. Querido Deus, querido Pai, nós te damos graças mais uma vez, Senhor, porque a tua palavra é verdade, a tua palavra ela é vida, a tua palavra também é espada, a tua palavra é penetrante, ela é cortante mesmo, ela entra, Senhor, em nossas almas, nos confronta, ela nos leva, Senhor, a pensar, a refletir, e se preciso for, Senhor, ela também
quer produzir, ela vai produzir mudança e transformações em nossas vidas, Pai. Se há algo em nós que precisa ser mudado, se há algo em nós que precisa ser transformado, Senhor, e que fique em conformidade, conforme a tua santidade, conforme a tua palavra, que assim seja, Senhor, que a tua palavra venha nos instruir, que a tua palavra venha, Senhor Deus, abençoar a vida de cada um aqui, Senhor, e que a tua palavra venha cada dia nos fortalecer nessa caminhada e nessa jornada, Senhor. Ó Pai, não permita que em nenhum momento venhamos vacilar, Senhor, venhamos olhar para trás, ou até mesmo sentir o desejo de retroceder, de voltar atrás. Não, Senhor, mas que o nosso olhar esteja firme, esteja focado, voltado única e exclusivamente para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Pai bendito, é que nós oramos e pedimos que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada um dos nossos amados irmãos aqui, Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado. Deus abençoe.